Diz a Bíblia Sagrada que havia ali várias espécies de pessoas. Havia pessoas da própria cidade e também havia pessoas de fora. Conta a Bíblia Sagrada que todos reunidos num só propósito, todos reunidos numa só adoração. A Bíblia fala que veio do céu como um vento veemente, somente o som, igreja, e encheu toda aquela casa. Conta a Bíblia Sagrada que pessoas passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Pessoas começaram a cantarolar na língua do Espírito. Começou um cântico espiritual dentro daquela casa e algo sobrenatural começa a acontecer. Pessoas que estavam fora não conseguiriam entender o que estava acontecendo dentro, e as pessoas que estavam dentro estavam tão cheias do Espírito Santo que elas só conseguiriam olhar para cima. Talvez na casa daquelas pessoas estava cheio de problema, estava cheio de dívida, estava cheio de perturbação, tinham os corações conturbados, mas na hora da presença do Espírito eles souberam render graça ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles souberam adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando eu vejo que quando a igreja canta, quando a igreja glorifica, quando a igreja salva, quando o Espírito Santo desce a igreja calada, aleluia, não recebe de Deus. Mas a igreja que está reunida no propósito, a igreja que está reunida numa só adoração, isso comove o coração de Deus. E Deus olha para o Espírito Santo e diz: desce lá e faz o meu poder. Fala agora com o meu povo que eu estou no meio desse negócio. Eu creio. Começa agora o confronto. O confronto em quem é selado pelo Espírito Santo, e o confronto quem ainda segue a Satanás. A Bíblia fala que estando dois no campo, será levado um e deixado o outro no grande dia. Por quê? Porque em todo canto tem o que serve e tem o que não serve. Em todo canto tem o que adora e tem o outro que não adora. Aleluia, Em Deus. todo canto tem o que dá glória, aleluia, e tem aquele que não dá glória. Louvado seja Deus. E a Bíblia começa a nos relatar que ali havia homens que davam glória, mas também havia homens que não davam glória. Deixa eu te falar mais claro. Tinha homens que exaltavam, mas também tinha homens que não exaltavam. Tinha homens que serviam a Deus, mas também tinha homens que não sabiam o que era Deus. E o povo que não sabe o que é Deus sempre vai bater de frente com o povo que tem o conhecimento de Deus. A vassoura e nederrada avassai. Porque as luzes não se unem com as trevas. Há sempre esse tipo de confronto. E quem não conhece Deus olha para dentro do templo e começa a falar para baixo. Esse povo está embriagado. Como é que pode? Que línguas são essas que eles falam, que outrora ouvimos nós falar? Por acaso não são judeus? Aleluia. Pedro sai do meio do templo como pastor da igreja.
estava aprisionada, como eu disse ontem, no judaísmo. Pessoas que não acreditavam na descida do Espírito, no novo nascimento. Louvado seja Deus, aleluia. Talvez você pode estar aqui nessa noite, não esteja acreditando no novo nascimento, mas eu quero te dizer uma coisa: você acreditando ou não, o Espírito Santo desce aqui neste mundo. Você acreditando ou não, vidas tem que ser libertas. Você acreditando ou não, algemas tem que ser quebradas. Porque onde Deus está, tem que haver libertação. Oh, glória, aleluia, Deus está falando, aleluia, Deus. Aonde o Espírito chega tem libertação. Aonde o Espírito passeia, tem algo que acontece diferente, meu irmão. Se você não tiver entendendo, não precisa vir a boca para a glória. Mas tem que entender a Bíblia nessa noite, porque Ele está aqui nesse meio para fazer a obra do Senhor. Aleluia, Deus. Quanto serve a enxergada leima na galáxia? Aleluias! Aleluia, Deus. Aleluias! Glória, aleluia, Deus. Deixa eu te contar. Tomava cartas do Sinédrio, perseguia o povo de Deus. Mas quem persegue o povo de Deus não fica por ficar. Quem persegue o povo de Deus, quem difama o povo de Deus, quem aponta o povo de Deus, um dia cai nas mãos do próprio Deus. Oh, glória. Aleluias. Aleluia, Jesus. Talvez tenha esse povinho aí falando. Aleluias. Tentando perseguir o povo de Deus, tentando perder o povo de Deus, tentando espalhar o que Deus jogou. Aí quando começa a acontecer isso, aí Deus olha no céu e diz: desço eu da terra. Desço eu da terra. Porque o que tu não pode resolver, meu querido, não se preocupa, porque Ele mesmo desce da terra. O que tu não pode fazer, meu querido, não te preocupa, porque Ele mesmo faz. O que tu não tem fé para fazer, meu querido, somente agora, porque Ele mesmo desce e tem poder para fazer. Aí Deus resolve acertar as contas com Saulo. Toma a carta, sai a perseguir o povo de Deus. Só que no meio do caminho, olha para o irmão e fala: no meio do caminho. No meio do caminho, Satanás se bate com o anjo. Aleluia. No meio do caminho, Satanás se bate com o anjo. Satanás sai doidinho, aleluia, da presença de Deus, porque Deus permitiu que ele tocasse na minha, na sua vida. Só que Deus espera o grito do clamor, Deus espera o grito do socorro, o grito da adoração. E quando tem grito de adoração, grito de louvor, aleluia, aí Deus envia o anjo e diz: desce lá, meu servo, e protege ele. Quando o cavalo para, Saulo ali fica batendo no cavalo. Creio eu até com as esporas na boca, ali nas costelas do cavalo, e nada do cavalo andar. O cavalo ficou paradão como estaca. E Paulo decide olhar para cima. Quando ele olha para cima, o clarão acontece naquele dia. E naquele clarão, os céus começam a se abrir. Ele caído no chão, de repente escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem persegue o povo de Deus está perseguindo a Deus, igreja. Quem afronta o povo de Deus está afrontando a Deus. Quem fica na frente do povo de Deus está querendo ficar na frente de Deus.
Ninguém entende o porquê. Porque aquele homem foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas e ouviu que não era lícito o homem falar. Estava para começar uma nova obra na vida daquele homem. Deus diz: olha, meu discípulo amado, vai lá, toma ele e leva lá no lugar onde eu te mostrarei. E quando chegar lá, tu vai orar pela vida dele. E tu vai aprender a ser cegueiro. Quando chega lá, o servo de Deus diz: olha, Paulo, o Deus que falou contigo no meio do caminho foi o mesmo que me mandou vir falar contigo. Aleluia. O Deus que falou contigo no meio do caminho foi o Deus que me mandou falar contigo. E Ele me manda que eu repreenda esse espírito de cegueira da tua vida. Além de repreender o espírito de cegueira, a Bíblia fala que na mesma hora e no mesmo instante ele é batizado com o Espírito Santo. A Bíblia fala que ali o céu se abre novamente. Aleluia, creio eu que ele não vai sair do céu e diz desse jeito assim: agora sim tu é meu filho amado, agora sim tu faz parte da minha caravana, agora sim tu é o meu filho, aquele amigo prático, não aquele rebelde antes, mas se esse agora está na minha presença. Aleluia, Deus. Talvez tenha mães, tenha pais, tenha irmãos aqui que ainda estão desviados da presença de Deus. Você tem clamado, você tem orado, você tem pedido, mas é necessário que Deus, o próprio Deus, derrube eles do cavalo. É necessário que o próprio Deus segue para depois dar visão. Só quem está entendendo agora. Aleluia. Você sabe por que o seu filho, você sabe por que a sua esposa, o seu esposo estão cegos? É porque logo tem a visão.